Olá, boa noite. Já estamos ao vivo. Tem alguém por aqui no chat? Conseguem ouvir bem? Tá tudo ok? Conseguem ver bem? Mandem alguma informação aqui no chat para a gente poder perceber se tá tudo ok ou não. Maravilha. Já está todo mundo por aqui chegando no chat, dizendo que está conseguindo ouvir bem, né? Então, vamos lá começar. Né? Boa noite, né? Como mais uma vez, eu sou o Wendel Medeiros e junto com Carla, Jonas e Natália Duarte, somos idealizadores do Pescando Ciência. Nós somos quatro jovens pesquisadores e engenheiros de pesca que decidiram criar um espaço que visa democratizar a ciência, compartilhando a experiência de jovens pesquisadores e debatendo temas correlatos à grande área das ciências aquáticas. A ideia é que, através do Pescando Ciências, a gente possa difundir ciência e tecnologia para além da comunidade científica de uma forma mais acessível. E nesse mês de outubro, que adentra a partir de amanhã, nós iremos estar trazendo pela primeira vez aqui no canal lives que abordam a atuação do profissional formado na área de recursos aquáticos no mercado de trabalho e trazendo os seus relatos de experiência das suas diferentes áreas de atuação. E nesse sentido, né, só contextualizando como é o modo operante do canal Pescando Ciência, a gente visa para poder alcançar o maior número de pessoas a cada 2 semanas nos encontramos aqui nesse canal para debater os temas relacionados aos recursos aquáticos. E a gente também gostaria de convidar todos vocês que já estão por aqui conosco nessa live a nos acompanharem também no Instagram. Hoje também nós estamos no Instagram, onde ao longo da semana nós estamos sempre postando novidades em nossos quadros, né? Que nós temos quadros fixos no Instagram e interagindo com os seguidores por lá. Lá no Instagram, nós divulgamos artigos científicos, né, num quadro Mergulhando Fundo, chamado Mergulhando Fundo, a todas as segundas-feiras. Também divulgamos dicas de filmes, documentários, podcasts na seção Baiacu, né, às quintas ou sextas-feiras, curiosidades, esclarecimentos de dúvidas no História de Pescador. E por último, mas não menos importante, temos o quadro que chamamos Tripulante a Bordo, onde destacamos um pesquisador e sua área de atuação, né, pesquisas recentes, ele de graduação, mestrado, doutorado, e a partir de agora também o perfil profissional. Segue a gente por lá também. O Instagram é @pescandociência, vai estar aparecendo aí na tela para vocês. E se você gostou, né, e quer aparecer aqui também conosco numa live, tem seu perfil divulgado lá no Instagram, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, no nosso direct, que teremos o maior prazer em falar sobre o seu trabalho. Até porque quanto mais gente agregada à divulgação científica, maior será o nosso alcance. Né? Então, a gente, a partir de agora, convidamos todos vocês a mergulharem conosco nesse espaço de diálogo e sintam-se à vontade para divulgar o canal, inscrever-se também, né? E lembrem-se sempre de ativar as notificações, sendo aquele bem clichê, e mandem as suas perguntas, né, aqui no chat, que ao final da apresentação da Jossandra, a gente vai estar podendo esclarecer as dúvidas que forem surgindo, né? Então, para iniciar essa nova jornada acerca da atuação do profissional da área de recursos aquáticos, nós temos o prazer de receber Jossandra Pinheiro. Jossandra, que é engenheira de pesca formada pela Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém, e mestre em ciência animal pela Universidade Federal do Pará. Jossandra tem atuado ao longo desses anos como engenheiro de pesca ao longo desses 15 anos, exercendo diferentes cargos, como coordenadora de manejo de pesca e diretora de desenvolvimento da pesca, e atualmente ela faz parte do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, e da Obrigado desde já, Jossandra, por ter aceitado topar esse desafio e participar conosco dessa live, né, e sua disponibilidade. E passo agora a palavra à Jossandra para que, se ela quiser acrescentar algo e que ache necessário, e assim, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo.
Boa noite, Wendel, boa noite a todos, né, que estão aí nos acompanhando. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, pelo convite que foi feito para a equipe, né, de lá da gerência de Tucuruí, né, e assim, é sempre muito legal, é muito gratificante poder participar desses bate-papos com profissionais, com estudantes da área, né, e poder a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, o que é que a gente já está conhecendo, o que é que a gente está colhendo, o que é que a gente está fazendo nessa área da pesca, esse Brasil enorme, que tem um monte de gente atuando em várias áreas. E aí a gente está aqui para compartilhar. Eu fico muito feliz, né? Sempre que eu tenho oportunidade de retornar à cidade, ou participar de algum evento onde a gente possa estar compartilhando o que a gente já vem estudando ao longo do tempo, eu me feliz, porque é uma experiência muito legal. Eu digo que na época, quando eu era estudante, eu ficava muito feliz de ver profissionais, né, da área que eu estava estudando, falando sobre a sua atuação, né? A gente se espelha um pouco, a gente começa até a entender um pouquinho mais sobre essa atuação de engenharia pesca, né? E é muito legal, eu fico muito feliz. Obrigada. Por nada, Jossandra, a gente que agradece, né? Então, para a gente poder iniciar aqui o nosso bate-papo, Jossandra, tu poderias compartilhar conosco o motivo pelo qual tu escolheu cursar engenharia de pesca e ter como profissão, e como foi esse processo todo até se inserir no mercado de trabalho? Foi difícil? Como foi esse processo todo? A engenharia de pesca, ela é a minha segunda graduação, né? Então, estava concluindo um outro curso de graduação. E aí, assim, ela veio de uma forma um pouco desconhecida, né? Eu confesso que é muito novo, sou da segunda turma de engenharia de pesca aqui no estado do Pará. E aí, assim, eu fui mais naquela questão da curiosidade, né? De novo aqui no estado, procurei saber um pouquinho o que é que acontecia, o que é que esse profissional fazia em termos de Brasil. E aí, assim, depois foi inevitável. Eu digo até que a engenharia de pesca, ela me escolheu, né? Ela me atraiu muito pela questão das disciplinas, né? O conteúdo. E aí, assim, eu me apaixonei, os meus professores, eu tive excelentes professores, grandes mestres até hoje, pessoas que eu tenho como referência, né? Em que eu busco apoio até hoje. Então, dúvida, quando eu tenho um desafio, uma situação que eu não encontro nos livros de apoio, né? E eu sempre recorro aos professores, então é uma relação bem legal. E aí, assim, eu tive a felicidade de ser da segunda turma aqui no estado do Pará, então, logo que eu formei, eu prestei concurso, então eu entrei na Emater, que é a empresa de gestão rural do estado, e passei 3 anos lá, foi uma grande escola, né? Assistência técnica é sempre uma grande escola, me ensinou muita coisa. E aí depois eu tive a oportunidade de ir para a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado do Pará, né? E aí por lá fiquei até 2014, onde a secretaria foi extinta aqui no estado, infelizmente. E aí depois eu fui já para o IDEFLOR Bio, né, cedida, eu sou todos os técnicos da CEPAC, né, que era a Secretaria de Pesca do Estado, eles foram remanejados para a Secretaria de Agricultura. E aí, nesse momento, eu fui para o IDEFLOR Bio fazer parte da equipe que trabalha na gestão, tem esse pequeno desafio de fazer a gestão do mosaico Lago de Tucuruí. E aí eu estou lá até hoje, desde 2015, fazendo parte dessa equipe. Maravilha, Jossandra. Só fazendo um adendo aqui, né, que foi quase que uma unanimidade quando a gente lançou uma enquete lá no Instagram, né, entre os nossos seguidores, para trazer essa proposta de trazer o relato de profissionais e sua atuação no mercado de trabalho, né, para não ficarmos tão fechados só apenas na ciência. E acredito que isso possa dar um bom norte, né, às pessoas, né, das diferentes áreas de atuação de um engenheiro de pesca.
Então, Jossandra, já que agora a gente sabe um pouco do teu percurso profissional e conhecer esse currículo teu tão extenso, né, das diferentes áreas de atuação que tu já tiveste, né, poderias começar, então, compartilhando conosco quem é o IDEFLOR para que as pessoas possam conhecer quem é o IDEFLOR, o que o IDEFLOR faz, né, e onde exatamente é que está localizado o Lago do Tucuruí, e por que é chamado Mosaico do Lago do Tucuruí? Perfeito. Vamos lá. Eu vou. Tá ok aí passando? Tá aparecendo a tela? Sim, está aparecendo já. Então, aqui é o IDEFLOR Bio, né? Como eu coloquei, nesse momento, em 2015, eu tive essa oportunidade, né, de integrar a equipe do Mosaico Lago de Tucuruí. E aí, o que é o IDEFLOR Bio? O IDEFLOR Bio, ele é o órgão do governo do estado do Pará que é responsável não apenas por fazer a gestão das unidades de conservação estaduais, mas também trabalha a gestão das florestas públicas, né, visando a produção sustentável e preservação da biodiversidade, gestão de política estadual de produção e desenvolvimento da cadeia florestal, e aí a gente entra dentro nessa parte da gestão das unidades de conservação, né? Então, ele cria e executa políticas de preservação, conservação e gestão sustentável da biodiversidade, né? Então, esse é o IDEFLOR Bio. O Mosaico Lago de Tucuruí, ele é muito conhecido pela figura da usina, né? Vocês estão vendo, tá aparecendo direitinho para vocês, para poder só dar esse feedback. Ele é muito conhecido pela usina hidrelétrica de Tucuruí, né? E aí a gente tem o mosaico, que é toda essa área, né, marcada em verde aí no mapa. Ela perpassa por 7 municípios lá da região, que é o município de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Nova Ipixuna, Itupiranga e Novo Repartimento. Então, toda a área de abrangência do reservatório, ela constitui o limite, né, territorial do Mosaico Lago de Tucuruí. Aqui, nessa outra figura, não sei se já está aparecendo para vocês. Aqui a gente tem a visualização de como é que funciona. De acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, quando existe mais de uma unidade de conservação juntas, próximas, postas, né, elas, preferencialmente, elas têm que ser administradas por mosaico. Então, é o que aconteceu com o Lago de Tucuruí, né, constituído por uma APA, né, que é uma área de proteção ambiental, que é a APA Lago de Tucuruí, um mapa aí todo em vermelho, e 2 reservas de desenvolvimento sustentáveis, que é a RDS Alcobaça e a RDS Tucuruí-Ararão. E a gestão dessa área toda ela é feita em forma de mosaico. Então, é uma gestão única que ela não enxerga esses limites territoriais de cada unidade, né? Então, é uma gestão integrada mesmo. Uma outra coisa que é interessante, né, uma curiosidade, até uma informação bem interessante que a gente... O mosaico lá de Tucuruí é um mosaico que a gente brinca, é um mosaico de água, porque a gente tem mais de 50% da área territorial dele constituído por água. Então, daí vem a importância, todo esse foco que a gente tem no trabalho voltado para a pesca, né, até pelo histórico dos reservatórios no Brasil, né, onde a gente tem como principal atividade desenvolvida logo após o barramento desses rios para aproveitamento hidrelétrico, é o desenvolvimento da pesca, né, e aí a gente tem lá no Lago de Tucuruí ainda essa configuração, onde a nossa maior porção é de água.
A gente já conseguiu falar um pouquinho Maravilha. Tem mais não. Certo, então agora que a gente já conseguiu entender qual a missão do Ideflopio, né, onde está localizado o Lago do Curuí, a complexidade em torno dele ser um lago artificial, né, criado com a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, e essas unidades de conservação criadas no entorno deste lago, né, então por isso, né, como você explicou, o porquê de ser chamado de mosaico de Tucuruí. Eu queria destacar aqui, né, a importância de mencionar que no Brasil existem diferentes categorias de unidades de conservação, né, que elas podem ser, que elas são definidas de acordo com o seu uso, né, sendo aquelas de proteção integrais, né, que só podem ser desenvolvidas pesquisa e monitoramento, né, que são os RBIOS, das reservas biológicas, os parques nacionais, né, as reservas de uso sustentável, como as que são aí no entorno do Lago do Curuí, né, as reservas de desenvolvimento sustentável, e também as extrativistas, né, que são as RESEX, né, onde é feito o extrativismo, né, para além de outras, né, como também tem as áreas de proteção, né, as APAs e etc. Mas, Jossandra, agora para a gente ir um pouco mais a fundo, né, no teu trabalho, né, mas conta lá para a gente o que a engenharia de pesca Jossandra Pinheiro tem desenvolvido de atividades no Lago de Tucuruí, né, e como isso tem auxiliado na gestão do mosaico, ou seja, como isso tem beneficiado essas unidades de conservação no entorno do lago. Vou sair aqui novamente e deixar à vontade para compartilhar conosco. Eu vou colocar aqui um pouquinho para a gente ilustrar sobre um pouco do que é feito, né? Na verdade, a gente tem uma equipe, né, que a gente até brinca que é um super time, né? A gente tem uma equipe, vocês puderam perceber pelo tamanho, né? É uma área muito grande, complexa no sentido de administração, né? Então a gente tem uma equipe que é a nossa gerente, que é a Mariana, a Mônica, que eu brinco que é a minha dupla, né, no trabalho aí, que ela é engenheira de pesca também. A gente tem uma tecnóloga em gestão ambiental, que é a Josi, tem o Leonel, lá em Tucuruí, que é uma equipe de Tucuruí, o Gustavo, né? Então, a nossa super equipe é essa aí. A gente tem muitos desafios. Então, o interessante é, assim, tem o envolvimento de toda a equipe no trabalho, né? A gente não, até pela questão do número de pessoas que tem atuando na gestão da unidade de conservação como um todo, então a gente não tem muito essa divisão, então todo mundo abraça a causa e todo mundo trabalha junto no desenvolvimento dos projetos. E aí, assim, quando nós chegamos lá, né, em 2015, tinha o desafio, o Lago de Tucuruí, o reservatório, pelo fato de ser um ambiente artificial, né, e aí tem todo aquele apelo em termos da ciência, em busca de conhecimento, né, verificar o que aconteceu, as respostas que os organismos estão dando em face esse impacto. Então, eu também cheguei um pouco com essa mentalidade, né, um pouco da academia, ainda cheguei, né, recém da graduação, tinha um pouquinho de experiência, mas eu sempre trabalhei o meu recorte de análise enquanto na faculdade, enquanto nas pós-graduações, sempre trabalhei com recorte lá de Tucuruí. Então, eu achava, assim, que entendia um pouco, né, de Tucuruí. Já cheguei lá um pouquinho achando que eu iria conseguir escrever um plano para desenvolver a região. E aí, assim, foi bem interessante, foi uma experiência que eu considero, assim, fundamental na questão do meu desenvolvimento profissional, que foi encontrar os atores, né, daquela região, que foram os presidentes das colônias, né, as pessoas que vivem, de fato, da atividade da pesca lá na região. E aí eles simplesmente começaram a contribuir no início de uma forma até um pouco controversa com o que a gente estava planejando, com o que eu tinha pensado mais ou menos para lá para a região. E aí eles desconstruíram um pouco essa proposta, e hoje eu vejo que eles estavam com toda a razão, né, porque eles vivem aquela realidade ali, diferente de como eu conhecia, né, mais pelo papel do que vivendo. E aí foi quando a gente partiu de fato para o campo. Vamos lá, vamos conhecer, a gente precisa viver essa realidade para saber o que, é que essas pessoas estão falando
que estão desconstruindo essas propostas que a gente está colocando lá para a região. Então, nossa primeira atividade lá foi fazer um levantamento, um diagnóstico, né, dos portos, né, já que a pesca é a atividade principal, né, a unidade de conservação tem como foco esse recurso, o recurso pesqueiro, como um foco de conservação, de manutenção. Então, nós fomos a campo conhecer um pouquinho de como é que funciona, né, quem são esses portos, onde eles estão localizados, fazer aquela parte de diagnóstico mesmo, bem trabalho de universidade. E aí foi bem interessante, porque conhecer essa realidade, como é que funciona, né, cada local, apesar de ser atividade pesqueira como um todo, mas cada um funciona tem uma dinâmica de funcionamento, tem atores diferentes atuando ali, e aí foi bem interessante, né, essa experiência. Então, isso daí gerou um documento, que a gente chama de Diagnóstico dos Portos de Desembarque, e aí nesse documento a gente pôde relatar um pouquinho em termos de funcionamento, né, o que é que funciona, o que é que tem nesse porto, se ele já existia antes da usina, se aquela localização ela sempre foi a mesma, a gente levou em consideração uma série de fatores que a gestão considera interessante de ter conhecimento, né, sistematizar esse conhecimento para dar suporte para as próximas ações. E aí vocês estão vendo um pouquinho, infelizmente, a nossa realidade enquanto unidade de conservação, né, em termos de porto de desembarque do pescado, não é uma realidade que nos agrada muito, né? Mas essa daqui é a realidade dos portos que a gente tem hoje dentro da unidade de conservação. E aí a gente fez, dentro desse diagnóstico, né, a gente brincou um pouquinho, considerando, né, alguns eixos, em termos de infraestrutura, né, em termos de apoio, o que é um apoio, se tem rampa, né, se tem banheiro, coisas básicas mesmo que deveriam ter, né, para poder dar suporte para essa atividade. A economia, se tem mercado local, e aí, assim, quem quiser esse diagnóstico, quiser dar uma olhada melhor para conhecer, ele também está disponível no site do Interflora, é público. E aí a gente teve esse panorama, né, em termos de porto, a nossa unidade de conservação, ela era assim, todos os nossos portos, eles são considerados de regular a pesca. E aí, isso foi uma coisa que, além das dos outros indicadores, né, dos outros fatores que a gente foi a campo coletar, e essa questão, ela nos questionou, nos incomodou bastante. E aí, novamente, a gente reuniu com o setor da pesca, né, e apresentou uma nova proposta de ordenamento, né, que aí a gente chamou de Plano de Ordenamento dos Recursos Pesqueiro e Aquícola do Mosaico Lago de Tucuruí, que não é um documento também mega ultra power, a ideia era justamente trabalhar de uma forma muito simples, muito sucinta, né, eixos que direcionassem as nossas ações, né, em termos de gestão de unidade de conservação. A gente precisou casar tanto os objetivos e a missão das unidades de conservação com o que o setor da pesca, né, precisa para que ele possa se desenvolver, né, dentro desse ambiente, levando em consideração todo esse cenário que ele tem de fundo de unidade de conservação, né, onde preze pela conservação do recurso, pela manutenção desse recurso. E aí esse plano ele foi dividido em 5 eixos, né, que foi a identificação desses usuários, a gente precisava conhecer quem são esses pescadores, né, o Lago de Tucuruí, ele precisava passar de um número ele precisava começar a ter números, né, era outra questão que também era incômodo para a gestão, né, tem muito pescador, é muita gente que vive, então esse muito não era um indicador legal para a gente mensurar, né, então a gente queria realmente que a unidade pudesse ser traduzida em números mesmo, então quem são esses usuários, quais são as condições que eles vivem, né, o quanto a pesca representa na vida deles, né, em termos de subsistência, em termos de atividade econômica, né, quantas pessoas naquela família vivem da pesca. E essas unidades produtivas, porque também sempre foi o outro ponto, né, que nos incomodava no sentido de saber assim, o Lago de Tucuruí é muito produtivo, né, muito produtivo aonde? Onde estão essas áreas de pesca? Onde são esses locais? Até porque
existem no Lago de Tucuruí, além da questão da usina, né, que é um impacto diário, que a usina não para de funcionar nem um dia do ano, né, então tem um impacto diário, que é o funcionamento da usina. A gente sabe dos outros empreendimentos que estão por vir, né, e impactar também esse setor tão importante lá na região. Então, a gente queria fechar realmente esse eixo, identificar quem são esses usuários, quem são esses pescadores e tal. O outro eixo que a gente colocou também, que a gente percebeu que é uma necessidade, é a questão de normatização, né? Aqui um pouquinho na frente eu vou colocar, né? Existe uma normativa geral para a região, né? E aí essa normativa ela está em vigor há muitos anos, então a gente considera que em partes ela atende, né, a nossa necessidade, mas a gente precisa adaptar, a gente precisa estar implementando novas regras, né? Justamente conciliando, né, os objetivos das unidades de conservação com essa atividade econômica que é a pesca. E aí a gente percebeu que também a gente só iria conseguir fazer isso, que foi um outro eixo que a gente elencou como prioritário na gestão, que é o monitoramento, né? A gente precisa conhecer os usuários, a gente tem plena consciência de que a gente tem que implementar novas regras e a gente precisava saber quanto era esse muito pescado que Tucuruí produz. Qual é esse pescado, aonde ele desembarca, qual é a quantidade por dia, por semana, por mês, por ano, por temporada de pesca, né? Então a gente decidiu também que o monitoramento ele é fundamental. O outro eixo é a valorização da população local e dos produtos pesqueiros, né? Então, valorizar as iniciativas que existem lá na região, trabalhar uma verticalização da produção, né? Para que a gente possa agregar a família, né, dos pescadores nessa produção e chegar a um nível de um selo, né? Criação de um selo para que esse pescado, quando ele saia do Lago de Tucuruí, além da gente poder estar rastreando, no sentido de saber para onde ele está indo, quanto de importância ele tem, não apenas no cenário local, no cenário regional, no cenário estadual, até o cenário nacional, né? Então, a gente quer saber para onde o nosso pescado vai, né? Ele saia com um selo, né? Quando ele sair dentro do padrão, que ele foi pescado, seguindo as regras que são estabelecidas na unidade de conservação. Então, tem toda uma série de atividades aí por trás desse eixo. E a pesquisa, né? A gente não tem como não atrelar a pesquisa ao nosso trabalho, a gente precisa da academia atuando, né? Até porque a gente, além da gente estar gerando muita informação com monitoramento, a gente considera, né, e a gente sabe da importância que é o resultado dessas pesquisas em forma de recomendações para que a gente possa estar implementando na gestão de lá do mosaico. E aí a gente deu um passo, né, com relação à definição dos pontos oficiais, né? Então a gente já fez um levantamento inicial, quando eu coloquei o diagnóstico dos portos, a gente já sabia, dentro dos municípios que compõem o mosaico, onde são os pontos oficiais, né? E a gente precisava estabelecer esses pontos oficiais de monitoramento para que esses dados eles se tornem oficiais para o Estado, né? E também para estabelecer um ordenamento, né? A gente não pode simplesmente também permitir que o pescado seja desembarcado em todo e qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Então, a gente estabeleceu, né, foi publicada uma portaria, né, que foi em 2017, onde estabeleceu esses pontos oficiais de monitoramento do desembarque de pescado do Lago de Tucuruí. E aí, no ano de 2017, também a gente deu início ao monitoramento do desembarque. No início, como é que funcionou? Foi um acordo, né, uma parceria com as entidades de pesca, e aí foi bem interessante, porque, como eu coloquei no início, eu percebi, né, e isso agregou muito, eu falo até pessoal, questão pessoal, né, mesmo profissional minha, que a proposta que eu achava que eu estava construindo, que seria a melhor para o lago, né, ela foi desconstruída
pelos representantes do setor. No entanto, no momento que a gente percebeu que a gente precisava conhecer essa realidade para reformular, e esse trabalho ele foi todo reformulado, e nesse momento a gente permitiu que as entidades optassem, né, elas dessem lá as sugestões dela, acompanhassem as nossas idas aos portos, apresentassem a atividade para a gente, eles se sentiram parte do processo, né? Então, eu digo que a partir daí andou melhor, né? A gente estabeleceu um vínculo. Então, essas entidades se sentiram parte desse processo. Eles começaram a fazer parte, se sentir contemplados, né, dentro das demandas deles. E aí a gente estabeleceu uma parceria com as entidades para o início do monitoramento, que começou em abril de 2017. A gente adaptou um modelo, né? O Wendel até sabe que a gente pesquisou bastante com instituições que já vinham trabalhando esse monitoramento, então a gente também não inventou nada. Trabalho de referência, né, Instituto Mamirauá, a gente foi atrás de quem fazia em Balbina, e vamos lá, vamos trocar experiência, como é que é o teu formulário, qual é a tua metodologia, e aí a gente adaptou para a nossa realidade. Então, a gente tem um formulário padrão, que ele temporariamente ainda é preenchido manualmente, né, o formulário de biometria. Aqui na imagem vocês podem ver, né, então, assim, a própria entidade de pesca, as colônias, elas puxavam essa despesa com essas pessoas que ficavam nos portos. A gente só ia lá, capacitava eles, orientava em termos de preenchimento do formulário, como era que a gente se abordava. E aí foi um desafio bem interessante, porque pescador, ele chega, né, com a produção dele, embarcar e quer ir embora, ele não quer passar muito tempo ali no porto, não. E, assim, a gente tinha um formulário que solicita uma série de informações. E aí a gente, foi um desafio, né, eles não queriam preencher, não queriam dar as informações, porque era muita coisa e tal, mas com o tempo, né, a gente fazer com que eles tivessem consciência de que isso voltaria para eles, né, no sentido de informações, de ordenamento, que poderia agregar para a atividade deles. Então, aqui também tem a ilustração dos monitores, né, nos portos, fazendo o procedimento da coleta das informações do monitoramento. E aí, a gente tem um pouquinho mais, agora, recente, né? O objetivo de toda essa coleta de informações não era simplesmente coletar e deixar elas espalhadas, né? A gente teve a ideia de fazer a implantação de um sistema de monitoramento, né, das unidades de conservação do Lago de Tucuruí. E aí, a gente queria agregar isso num único local, né? Acho que eu já falei demais, né, Wendel? Não, tá uma maravilha, tá muito interessante poder conhecer o trabalho de vocês, né, compartilhar essa experiência de vocês do Mosaico, né, as atividades que vocês vêm desempenhando, né. Eu lembro também que lá em 2018, né, enquanto eu ainda estava trabalhando com o IP e o ICMBio, lá em Manaus a gente fez reuniões justamente para discutir esses modelos de monitoramento da pesca, né, e como construir protocolos de monitoramento da pesca e formulários que pudessem ser rápidos, né, trazendo essas diferentes experiências de vocês do Tucuruí, né, o pessoal do Mirauá, o monitoramento de desembarque em Balbina, o monitoramento do desembarque lá no Amapá, no Rio, também há um monitoramento, né, então para a gente poder chegar a um consenso, né, de como poderia ser o mais adequado possível essa metodologia participativa de monitoramento da pesca na Amazônia, né. E eu lembro que naquela época, lá em 2018, muito foi discutido sobre essa importância do Sismonte que tu vai começar a falar um pouco agora, né? Que foi até discutido, né, que essa ferramenta tinha, né, tem um potencial para se tornar uma ferramenta muito útil para o monitoramento do desembarque pesqueiro na região da Amazônia, já que a gente tem essa dificuldade, por muitas vezes, de acesso a esses locais, né? Quem trabalhou na Amazônia, quem trabalha, sabe que existe essa dificuldade, muitas vezes, de acesso aos locais, né? Eu acredito que tem esse acesso por carro, mas há regiões que o acesso só são por barco, né? Não tem estradas.
Então, Jossandra, como é que está o desenvolvimento dessa ferramenta do Sismut? Como é que ela anda, o que ela já tem implementado, como é que ela está sendo implementada, se já tem algum resultado? Conta lá um pouco para a gente, por favor. Pois é, o Sismut, ele cresceu, né? É verdade, a gente começou, como eu falei um pouquinho, né? Nós lá no Mosaico, eu, a Mônica, principalmente, a gente é bem expert em ficar perturbando o pessoal que trabalha com monitoramento, né? A gente queria saber como é que era feito, como é que vocês estavam fazendo e como é que funciona isso, né? Todas aquelas os bastidores de quem faz monitoramento sabe muito bem como é que é, né? Porque a gente vê o dado ali numa planilha, a gente acha bonito, a gente acha até que é simples, né? Mas chegar ali, eu digo que é uma ciência que é construída com muitas mãos. E aí, assim, a gente está muito feliz nesse momento, porque hoje o Sismut, ele já tem uma interface, né? Ele já está aí na internet, disponível, inclusive eu convido quem tiver oportunidade, acessem, vejam, entrem em contato, critiquem, construam junto com a gente precisa muito desse retorno, né? Então, ele foi um sistema pensado para poder aglutinar todas essas informações que a gente vem colocando, né, vem coletando lá da região, e aí hoje ele já tem essa interface, né, ele já está lá disponível no ambiente de internet, né, tem uma parte dos dados que eles são públicos, né, qualquer pessoa pode acessar e tá conhecendo um pouquinho do que é a pesca no Lago de Tucuruí. Então, aqui no mapa, né, dá para verificar que hoje só tem o Lago de Tucuruí pintadinho. A ideia é que esse sistema, ele se fortaleça no sentido institucional, enquanto Ideflor, onde a gente possa estar também trabalhando esses módulos de monitoramento para as outras unidades de conservação. Ele já foi pensado para isso, então o Sismut ele foi pensado para crescer, né? A ideia é que, de fato, ele extrapole o Lago de Tucuruí. Hoje a gente contempla bastante, né, o lago, porque a gente trabalha lá nessa região. E aí, assim, a gente tem, ao longo da construção desse sistema, a gente tem parceiros importantes, né, que institucionalmente também traz um fortalecimento para a gente, que foi a Polícia Federal, né, porque eles vislumbraram no monitoramento, nesse sistema que a gente elaborou uma ferramenta de poder trabalhar, coibir a fraude do seguro-defeso, né, já que é um órgão do Estado, né, um órgão público que está trabalhando no monitoramento, então eles têm acesso às informações do Sismut. A Justiça Federal também, ela tem uma senha de acesso, ela é uma parceira nesse processo, porque a Justiça se sentia muito insegura no sentido de optar, né, de fazer uma decisão judicial sobre um benefício de aposentadoria por invalidez para um pescador, né, com base em quê? Né, só os comprovantes da colônia, né, então isso de certa forma era frágil, infelizmente por conta do cenário que a gente sabe que existe, né, em termos de fraudes, né, das pessoas burlando, tentando burlar o sistema. Então, a justiça encontrou aí uma forma de ver, não, vamos ver se esse cara realmente pesca, vamos conhecer um pouco da socioeconomia dele, né, vamos ver desde quando ele trabalha na pesca, vamos ver se no ano anterior ele trabalhou pescando, né, e tudo. Então, a justiça fez esse acordo com a gente, que para a gente foi bem interessante. Então, o Sismut, o que é? Ele é uma ferramenta que ele pega todas as informações que a gente coleta, como eu coloquei lá anteriormente. Hoje, nossos formulários eles ainda são manual, a ideia de que o módulo do Sismut ele esteja em pouco tempo nos portos, né? Então, os pescadores que já são cadastrados, eles só vão apresentar uma carteira de identificação e toda a produção dele já vai ser computada, né, naquele CPF, naquela pessoa, e os que não são cadastrados, eles podem trabalhar só por meio do CPF, e a hora que a gente conseguir fazer o cadastro deles, eles vão ter todo um perfil completo, né? O que é legal do sistema também, o pescador, ele simplesmente ele tem a possibilidade de acessar, né, o sistema, ele tem uma área pública,
que ele acessa com o CPF dele e ele tem acesso às informações do socioeconômico dele e ele tem as informações dos dados que ele desembarcou. Então, ele consegue gerar, como vocês podem ver aí na tela, né, aqui a gente fez uma simulação, o pescador coloca o número do CPF dele, então aparece que ele foi cadastrado, o município dele, e ele gera um comprovante de produção, né? Então, a gente diz que ele gera um contra-cheque, né? Existem relatos dos pescadores chegando e dizendo, olha, eu consigo abrir um crédito hoje porque eu tenho como comprovar a minha produção, né? Uma economia que, teoricamente, era invisível, a gente começa a tirar dessa invisibilidade e mostrar, né, para a economia o quanto esse ator ele é importante, né? O quanto ele representa em termos de valor. E aí eles conseguem acessar isso daqui publicamente, né? Então, aqui também um pouquinho das informações que aparecem, né? Quem quiser, né, prestigiar, como eu coloquei lá, verificar a interface, essa aqui é uma área pública, então todo mundo pode ver o número de pescadores que a gente tem cadastrado, quantos compradores, as espécies desembarcadas, porto com maior produção, e aí tem algumas outras informações que são públicas, né, que todo mundo pode acessar. Aqui também, né, sobre as espécies, as principais espécies do lago. E aí, o que é bem legal, né, que é um dos primeiros resultados que a gente começou a coletar, né, a gente começou a parar de dizer que o Lago de Tucuruí produz muito peixe, né, esse muito é quanto, né, o porto do quilômetro 11 lá em Tucuruí, o quanto ele representa em termos de número, em termos de produção desembarcada, né, e aí a gente começou a ter esses números. E aí é bem interessante, porque quando a gente volta com esses números para a comunidade, para os povos pescadores, eles se reconhecem, eles se sentem valorizados. E isso foi uma coisa bem legal ainda, porque essas devolutivas eu só tive plena consciência dessa importância quando a gente teve aquela troca de experiência lá em Manaus, né, para trabalhar sobre o projeto. E aí vocês sempre faziam essas etapas de devolutiva, e aí a gente copiou, né, senão a gente precisa, na verdade, a gente ainda tem que fortalecer bastante essa parte, mas é muito interessante quando a gente volta no porto, né, e a gente apresenta as informações e os pescadores começam a se reconhecer através dos números, né. Outra coisa que é legal é a importância em termos de economia, quanto isso gera em termos de dinheiro, né? Porque dentro do monitoramento a gente faz a coleta do preço, né, que é vendido no pescado na primeira venda, né, do pescador para o primeiro atravessador. E aí também é interessante porque quando a gente apresenta essas informações para os gestores do município, né, para os prefeitos, né, ou até para secretários de Estado, eles já começam a olhar a pesca com os olhos. E aí é bem legal, porque até então é um setor muito invisível, né? Pelo menos lá na região onde a gente pesca, né? Não é diferente. Por onde eu já andei, um pouquinho, eu posso dizer que é um setor que, economicamente, a gente sabe da importância, mas na economia local ele é um agente um pouco invisível. E aí, quando a gente leva essas informações, olha, lá é Tucuruí, olha aqui, prefeito, sabe quanto é que gera pesca, é só aqui no quilômetro 11, a 2 milhões de reais, né? Então, o que é isso? Estou falando da primeira venda, esses 2 milhões de reais, como a gente sempre costuma dizer lá na gestão, são 2 milhões de reais que estão sendo colocados no mercado local, sim, porque o pescador vai na farmácia comprar remédio, ele vai na mercearia comprar alimento, ele vai na loja comprar uma roupa, né, o filho dele, dando esse gás na economia, e um incremento ali. E aí, isso aí já começou a mudar um pouquinho, né, do olhar dos gestores para esse setor. Bom, Sandra, muito bom. Já tem muitos resultados, né? Até aqui do Sismut. Isso é muito bacana. Eu lembro que tu estava falando dessa questão, né? Desse viés econômico, de trazer essas informações, né? Eu recordo
que o César, que foi quem começou o monitoramento de desembarque lá em Balbina, só contextualizando, Balbina tem um cenário muito parecido com o Tucuruí, também um lago de hidrelétrica, né, e que foi desenvolvida a pescaria monoespecífica direcionada especificamente para o tucunaré, a espécie mais abundante no lago, né. Então, desde 2015, o César veio ali implementando um monitoramento de desembarque, né, o César, que é analista ambiental do ICMBio, que agora está no Paraná, e junto com o IP veio implementando esse monitoramento de desembarque pesqueiro de Balbina desde 2015, né? Então ali foi passo a passo fazendo essa construção, e essa questão da parte da socioeconomia da pesca foi algo que foi muito interessante de ver nos momentos das evolutivas que ele organizava, né? Era como os pesquisadores poderiam se apropriar dessa informação, de quanto eles incrementavam na economia local, quanto eles movimentavam na economia local, né, com a atividade pesqueira deles, né, com a atividade deles de pesca. Isso era muito interessante ver eles conhecerem isso, entenderem o quanto, né, girava de dinheiro, né, na economia, e o quanto eles, propriamente dito, também tinham ali renda e gastos e etc., poder ter tudo isso mais controlado. Então, isso eu acho que foi um dos principais ganhos, né, para além, claro, da construção coletiva das regras, né, de pesca, do acordo de pesca lá de Balbina. Mas essa parte do apropriamento do pescador das informações do monitoramento, isso foi algo que que chamava muita atenção, né? Mas dando seguimento aqui, Jossandra, né? Então a gente viu que a partir de todas essas ferramentas, né, esforços que têm sido direcionados para garantir o ordenamento pesqueiro no lago, né, através do monitoramento, acredito também que devam haver regras, né? E essas regras, como o nome já diz, né, tem que ser respeitadas, né? Regras essas que podem ser, né, como tamanho mínimo de captura, limitação de uso de apetrechos de pesca, seletividade de atos de pesca e, acima de tudo isso, fiscalização, né? Então, eu queria te perguntar aqui, como é que funciona essa questão das regras no Lago de Tucuruí, né? Em que elas são baseadas e discutidas, como são discutidas, e como é que é feito todo esse processo de fiscalização da pesca no lago, que também passa um pouco pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Voltando um pouquinho, né, Wendel, assim, eu acho por isso que é muito interessante momentos como esse, né, onde a gente está socializando, conversando um pouco, porque essa troca de experiência é muito, assim, a equipe que eu conheci lá em Manaus, são pessoas assim que até hoje a gente tem contato, troca de experiência, o que é que está fazendo, olha, eu acho que você podia implementar por aqui. O César, né, está lá no Paraná, mas ele e o Enzo tiveram a oportunidade de ir para o I, conhecer um pouquinho da experiência de pesca, foi bem interessante, foi muito legal, né? Então, assim, esse tipo de conversa, esse momento onde a gente pode estar interagindo, trocar experiência, o que é fundamental, né? A gente, por mais que a gente trabalhe, eu sempre brinco com a Mônica, né, que é minha dupla, né, eu digo, né, a gente trabalha de dupla, mas, assim, a gente sempre está buscando outros profissionais, né, procurando trabalho, quem está fazendo o quê, como é que ele está fazendo, como é que ele conseguiu, não olhar só para a cereja do bolo do colega, né, procurar saber os ingredientes que ele usou naquela receita. E isso é fundamental, e, assim, esse momento aí que vocês realizaram, acho que isso tem que crescer bastante, no sentido de trazer mais pessoas para a gente poder estar aprendendo mesmo, né, compartilhando. Isso é isso que o setor precisa, né? Tem espaço aí para todo mundo trabalhar, tem muita coisa para a gente fazer. Mas lá em Tucuruí, assim, a gente colocou a questão da importância, né, do setor da pesca. A gente tem regras, né, que a gente trabalha ainda com uma legislação federal, né, como eu coloquei para você, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. A gente tem uma legislação federal, que é o que a gente segue, né? Essas imagens são imagens que eu gosto bastante, né? É uma foto aí em cima, é uma foto de 1987,
logo depois da formação do reservatório, né, São Curimatá. Então, a gente tinha Curimatá, um exemplar com quase 2 quilos, e aí depois do ladinho tem uma basqueta, né, essa foto com quase 12 exemplares para poder pesar 2 quilos de peixe. Então, assim, até que ponto isso é reflexo do empreendimento, né, pelo impacto de barrar um curso de rio, e até que ponto isso também reflete um pouco da pesca, da falta do ordenamento, da falta da fiscalização. A fiscalização não é um lado legal, né, não é um lado muito bacana, assim, que quase ninguém quer mostrar, né, a parte chata, entre aspas, de ser feito, um trabalho que precisa ser feito. Eu até brinco que a fiscalização, ela tem um lado muito bonito que quase ninguém mostra, né? E eu acho que a gente tem esse dever de divulgar, sim, né? E a gente não está lá fazendo no sentido de punir, pelo contrário, tem alguém que está preocupado e muito preocupado com a manutenção dos níveis dos estoques pesqueiros, essas pessoas com certeza são desenvolvidas na fiscalização, né? Então, lá no Lago de Tucuruí, infelizmente, não deve ser muito diferente do que a gente encontra nas outras regiões, né? A gente enfrenta o problema da pesca predatória, né? E não adianta a gente estar trabalhando no monitoramento, não adianta a gente estar trabalhando no sistema, regras, vislumbrando lá na frente, se a gente não cuidar do nosso principal recurso, nosso insumo, que é o pescado. Então, infelizmente, a gente encontra falta de respeito às regras que já são estabelecidas, né, pela legislação vigente. A gente ainda se depara com essas situações aí que eu coloquei. Então, pesca com arpão, isso é um problema que, infelizmente, a gente tem muito dentro do lago, né? As pessoas que dizem que são os pescadores esportivos, que de pesca esportiva, né, em termos de conservação, a gente sabe que quem utiliza um apetrecho desse aqui não tem nada de esportivo, né, até porque o pescador esportivo, eu acho que ele tem uma outra mentalidade, no sentido de manter aquele recurso, para que quando ele volte o recurso, ele possa ter o prazer de estar, né, usufruindo desse recurso pesqueiro. Esse exemplar aí de tucunaré que cabe na mão, né, da nossa colega aí que estava em campo, da Josi, que ela que fez esse registro, né, triste, e infelizmente isso daí a gente encontra várias vezes lá no lago. Então, hoje, o que é que a gente tem é a instituição normativa, né, é uma lei federal, ela estabelece regras gerais para a bacia hidrográfica do Rio Tocantins, né, e o período do defeso. Tem regras específicas que são aplicadas apenas no reservatório, então, específico dentro da unidade de conservação. No entanto, assim, conhecendo já um pouco da realidade, um pouco das informações que a gente acaba coletando, né, com essa vivência, a gente já sabe, a gente já percebeu que só essas regras, elas não são suficientes, né? Por isso que a gente colocou naquele eixo a pesquisa, porque a gente sabe que muita coisa precisa ser alterada e a gente precisa implementar em termos de regras para começar a trabalhar o ordenamento, de fato, dessa atividade. E aí a gente conseguiu também, no ano de 2019, né, ano passado, instituir uma portaria que, de fato, proibisse a pesca de mergulho, né, com qualquer material perfurante. Porque teve gente que disse, mas por quê? O arpão é uma arte de pesca seletiva, né, e tudo, mas a gente não é o que a gente percebe lá, né, essa questão da prática, né, como vocês puderam ver naquela imagem. As pessoas pescam de uma forma indiscriminada, então eles não estão ali através de seleção de animais grandes, né, que eles possam estar capturando. Eles pescam de forma indiscriminada mesmo com a utilização de arpão. Então, além dessa questão da indiscriminação, não respeitando o tamanho mínimo de captura, eles ainda acabam selecionando, às vezes, as matrizes, né, e a gente está trabalhando dentro de uma unidade de conservação, mas que a gente não pode esquecer que ela teve como cenário para a formação desse espaço a geração de energia elétrica, né? Então, a gente está falando de um reservatório artificial, de um ambiente artificial, onde todos os dias eu tenho uma cota que é regulamentada, né, que manualmente os
o homem que determina a cota do reservatório, e isso aí tem impacto também no recurso, né? Então, algumas espécies entendem que o reservatório está cheio, ele pode ir lá e ele vai desovar, e aquela desova vai ser legal, e aí, horas depois, no outro dia, esse reservatório já está numa cota bem diferente, eu não estou falando de 10 centímetros, 20 centímetros, a gente está falando de uma diferença que às vezes chega até 1 metro, né, num período muito curto de tempo. Então, a gente tem que ter essa preocupação de implementar realmente regras que vão impactar nesse recurso. Aí aqui a gente tem os resultados, né? Então, a fiscalização dentro da gestão, porque a gente realmente precisava, era muito desorganizado, ninguém respeitava coisas básicas, como o tamanho de malhadeira, né? Tamanho de malha, né? Então, até hoje, a gente ainda, dentro do Lago de Tucuruí, o mínimo permitido é malha 8, e assim, a gente se depara com um quantitativo enorme, né? Vocês podem observar aí nesse quadro, né? Nem está atualizado, né? Até agora, 2020, mas assim, o quantitativo de malhadeiras irregulares aí, pode colocar aqui quase 90% aí desse quantitativo são malhas com tamanho inferior que a legislação permite. E aí, quando a gente está conversando aqui com um público que estuda um pouquinho de dinâmica de populações, né, a gente sabe o impacto disso dentro de recrutamento, dentro de estoque pesqueiro. Então, esses são alguns dados que a gente tem, né? Então, a gestão, ela priorizou as ações de uma forma contínua. Então, desde novembro de 2015, a gente tem ações mensais acontecendo dentro do mosaico, né? Então, todo mês a gente tem uma equipe, né, trabalhando, e aí, assim, lá no início, para quem está desde o início, eu falei da nossa super equipe, né? Mas a gente se desdobra, então, todo mundo que trabalha na gestão também trabalha fazendo fiscalização. Não tem essa opção de não dá lá em Tucuruí, né? Tem que dar, a gente faz e a gente tem conseguido fazer. Não é fácil, né? Eu confesso, não é fácil chegar um dia como fiscalização, né? Punindo o pescador de certa forma, né? Que está ali praticando o ilícito ambiental, e no outro dia chegar com uma devolutiva ou então trabalhar um monitoramento com a mesma, mas é um desafio, né? E a gente vai desenvolvendo. Então, assim, a gente tem tido resultados bem satisfatórios, né, com a fiscalização, que a gente tem relatos de pescadores que já percebem a diferença, né, em termos de qualidade, quantidade do pescado. Então, esses são os dados aí que a gente já tem em termos de fiscalização. E aí, assim, quando a gente vai para fazer fiscalização, tem aqui madeira, arma de fogo, né, porque a gente vai acompanhado da polícia militar. Então, tem uma série de outras coisas que vêm aí, né, animais silvestres, que aí a gente não pode permitir que passe, porque a gestão da unidade de conservação, ela é muito maior do que a questão da gestão do pesqueiro. Então, a gente tem desmatamento, queimada, isso, infelizmente, né, é um retrato de dentro da unidade, né, que é um cenário que a gente está trabalhando também para mudar. Aqui é um pouquinho, né, da equipe, né, a Mariana, o Gustavo, a gente trabalhando de caça, animal silvestre, lixo, ocupação irregular, pecuária, agricultura, então, assim, tem de tudo dentro da parte da fiscalização, né. E ainda tem essa questão ambiental, como eu falei, da gente estar trabalhando no ambiente artificial, né, então, tem ainda as pessoas que trabalham com pecuária, que desobedecem, utilizam, né, produtos que não estão de acordo, ou então que não deveriam estar sendo utilizados naquela área. E fora também a questão mesmo do ambiente, né, que reage dessa forma aí em alguns períodos do ano, proliferação de algas. E como eu coloquei lá no início, né, o nosso maior desafio hoje aí se chama hidrovia do Tocantins, que é um processo que está em vias aí de ser autorizado no empreendimento e vai ser mais um grande impacto
dentro da nossa unidade, né, dentro do mosaico. Né, são 43 quilômetros de pedral, aí são essas pequenas pedras que eu coloquei aí para vocês terem uma ideia, né, para quem não conhece muito a região, que eles pretendem explodir para poder passar as balsas com os commodities, né, até a saída no Porto de Barcarena, que de lá já tem saída para o mar aberto. Então, a gente tem só esse pouquinho de desafio aí pela frente, né, um pouco do trabalho que a gente faz aqui, a nossa equipe, né, eu coloquei todo mundo, né, a Mariana, que é a nossa gerente, mas também não se limita a ser só gerente, né, ela é técnica, eu digo que ela chuta a bola e corre para o gol para agarrar também, né, a Mônica, que é de Sandra? Sandra? Eu acho que a internet da Jossandra caiu. Vamos tentar ver se ela retorna aqui conosco para a gente poder finalizar com as perguntas que surgiram muitas perguntas interessantes aqui no chat. Jossandra, consegue ouvir? Eu acho que a tua internet deu uma pequena oscilada, mas deu uma pequena oscilada. Por um momento tu caiu um pouco, mas agora já está ok. Já acho que já todo mundo consegue ouvir novamente? Eu acho que sim, acredito que sim. Mas, Jossandra, para a gente poder dar seguimento aqui agora às perguntas, né, que já mandou uma hora aqui de live, né, gostaria de te agradecer novamente, parabenizar a todos vocês do IDEFOP por esse belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo, né, a Mariana como gerente, tu, Jossandra e a Mônica como engenheiros de pesca, né, e todos os outros que fazem parte dessa equipe. Realmente vocês têm grandes desafios pela frente, em uma área bem extensa, né, com diferentes tipos de conflitos e impactos, sejam impactos diários por conta do nível da cota da geração de energia elétrica, ao impacto que se precisa ser evitado, né, como tu já bem citou, o desmatamento, a caça e etc. Mas vamos então passar para as perguntas, que surgiram, acho que, uma série de perguntas bem interessantes, né, para a gente poder discutir um pouco essas perguntas. Acho que vamos voltar um pouco lá do início. Desde o começo surgiram algumas perguntas, algumas mensagens. A Mariana deixou aqui uma mensagem enchendo a gente de orgulho, grande profissional, Jassandra. O Fábio Pamplona, gerência administrativa do Marajó, GRM Devolvil, prestigiando os colegas do GRTUC. Parabéns pela live abordando um assunto de extrema importância. Olha, muitos elogios aqui surgindo do trabalho que vocês vêm desenvolvendo no Lago. Então, para iniciar a pergunta, temos aqui a Marcela Silva, né? A Marcela que hoje faz parte do IP, e já vou deixar já aqui a mensagem, né? E também estou vendo que o Guilherme da WCS também está por aqui, lá em Manaus. Então, olha aí, Marcela, Guilherme. Se reúnam com o pessoal do IDEFLOP para discutir sobre estratégias de monitoramento da pesca na Amazônia. Tem muita coisa que vocês podem fazer trocas. Então, a Marcela perguntou, Jossandra, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam? As maiores dificuldades que a gente enfrenta é realmente a questão, né, da importância do trabalho de monitoramento, de conscientização do trabalho, de observar, de respeitar as regras, né, que são estabelecidas. Então, hoje a gente até consegue já lidar um pouco melhor com essa ansiedade, sabe, que trabalho de conscientização, de educação, é um trabalho longo, né? Então, a gente entende que é o nosso maior desafio em termos de dificuldade é isso, né? As pessoas confundem, porque a gente vai, faz a gestão, chega lá, reúne, trabalha a parte de educação ambiental,
e aí depois chega com a parte de fiscalização, né, e aí é bem complicado. Então, assim, trabalhar esses dois lados, assim, a fiscalização em si e a parte da gestão, esses mesmos atores atuando nessas duas linhas, né, é bem difícil, é um desafio realmente, é uma dificuldade bem grande, enfim. Imagino. Tem mais aqui uma mensagem da Socorro Almeida. Jossandra, prata da casa, muito orgulho da nossa engenheira servidora dedicada. Ah, nossa diretora de Socorro. A Natália Duarte deixou aqui uma pergunta também, né, que foi: existem propostas específicas para a realidade de cada porto, ou todos são tratados de forma mais genérica? Ah, legal, Natália. Existe, sim, né? Na verdade, assim, a gente trabalha de uma forma padrão, no sentido do formulário, do monitoramento, mas como a gente teve essa oportunidade de conhecer um pouco de cada porto, então, até a forma como ele é aplicado no local, ele é adaptado. Então, assim, os portos não funcionam todos no mesmo dia, no mesmo horário, cada um tem a sua realidade, então a gente tem essa adaptação, né? Então, a gente tem um planejamento, né, de uma forma específica para cada porto. Tem algumas coisas que a gente trabalha de uma forma muito generalizada, né, que não dá para entrar nessas particularidades. Por exemplo, a gente prevê uma infraestrutura, né, que dê suporte minimamente com desembarque de pescado em condições sanitárias adequadas, né? Então, isso daí é um projeto padrão para todos os portos, mas algumas outras coisas a gente sabe que cada um ali tem uma realidade, hoje a gente já consegue identificar, né? Então, a gente já trabalha de uma forma, assim, um pouco menor para alguns pontos. Excelente, Sandra. A Rosália Furtado deixou uma mensagem aqui, muito orgulho. A Rosália Furtado é a professora Rosália, né, da UFRA, não é? Olha, receber elogio da professora Ana Laia, quase tirar 10, tirar 10 na prova. O Tarso Lima deixou aqui uma pergunta. A Rosália, né, que foi minha professora. E até hoje é assim, uma amiga que, poxa, eu levo para a vida, assim, é aquela pessoa que eu falei no início que na hora da dúvida, na hora de ir agora, o que é que tu acha, o que é que eu tenho que fazer, senta, conversa, é muito legal. Que massa. O Thaleson fez uma pergunta aqui: de que forma o mosaico do Lago de Tucuruí pode ser prejudicado com a extinção das resoluções do CONAMA? Nossa, que cenário, né, que a gente vive, gente, que é isso, que dia foi ontem, né? Infelizmente, aí, assim, eu acho que não só em termos, o mosaico prejudicado, com certeza, né, porque o objetivo de uma instância dessa como um CONAMA que a gente tem é simplesmente fragilizar esses espaços que são protegidos por lei, né? Infelizmente, a gente vive num cenário político que para o setor ambiental não é favorável, assim, eu não sou tão velha, né, mas a gente nunca viveu um período assim particular nesse sentido de desmonte do setor ambiental. Então, as resoluções do CONAMA, elas nos amparam bastante em termos de licenciamento, né, estabelecendo regras bem específicas, permitindo que as unidades de conservação se manifestem, né, no sentido de empreendimentos, de arrima. Então, com certeza é um retrocesso sem precedentes, né, extinguir essa resolução do CONAMA, não só com o mosaico do Lago de Tucuruí, mas para todos os espaços protegidos por lei.
É verdade. O Éder Silva deixou também aqui uma mensagem, Tucuruí ligado aqui na live. Deu para ver aqui pelos comentários. O pessoal todo do lado estava ligadinho, assistindo a live, prestigiando a Jassandra. Legal. A Carla Martins também te deixou aqui uma pergunta que foi: quais formas vocês retornam o conhecimento científico gerado para os outros atores envolvidos no processo de fiscalização e monitoramento da pesca? Como a gente retorna esse conhecimento científico, a gente hoje busca bastante coisa, né, em termos do que foi gerado já na academia, né, a gente também pretende poder trabalhar mais esse eixo aí, né, então retornando nas oportunidades que a gente tem, nas reuniões das colônias de pescadores, né, então nas reuniões do conselho, né, eu esqueci até um pouquinho de falar, um outro ator muito importante que a gente tem lá na gestão do Mosaico Live, é um conselho, que a gente é um conselho muito ativo, são pessoas de fato empoderadas, que reconhecem a importância, né, dessa instância de conselho na gestão, sempre tenta estar levando esse conhecimento do que está sendo produzido, né, essas ferramentas novas, o que está sendo gerado em termos de informação, né, para essas pessoas ali, tanto quem atua na fiscalização, quanto para as pessoas que estão trabalhando no monitoramento, né, é bem legal, assim, a Mônica tem um contato bem próximo com os monitores, então, assim, os monitores de desembarque hoje já são pessoas que já sabem das regras, e eles mesmos já estão ali orientando os pescadores, olha, esse pescado não está de acordo, esse pescado não é de malha 8, então a gente já consegue, né, ter esse feedback de pessoas que começam a agregar, então a gente sempre está procurando informações de quem está gerando, o que é que pode vir em termos de recomendação, agregando, né, a gente está num processo de finalização do plano de manejo, onde a gente também tem uma pesquisa bem interessante para a parte da pesca, que vai vir com muitas recomendações, né, para a gestão do lado do lago. O Matheus Gomes te fez a seguinte pergunta: buscando as referências para idealizar o protocolo do Lago do Tucuruí, quais foram as principais diferenças do mosaico para as outras regiões, como Bobina e Mamirauá? Em termos de diferença, assim, a gente eu não observei tanta diferença em termos de protocolo. Por exemplo, no Mirauá, né, existem coletas também na parte de, não só nos portos de desembarque, né, e também diferentes protocolos. O que é interessante aí, Matheus, é a gente observar, assim, o que é que cabe mais. Por exemplo, o Wendel pode falar com muito mais propriedade a questão do automonitoramento, né, que é um protocolo muito legal, que os meninos trabalham lá, né, em Manaus. E aí, assim, dependendo de cada realidade, a gente precisa adaptar, né? Então, lá em Tucuruí, nós optamos pelo monitoramento do desembarque, né? Porque a gente percebeu que a maioria do desembarque, a maior parte da produção que é pescada, ela é concentrada em um único ponto de desembarque. Ah, é 100%? Não, não é 100%. A gente sabe que tem sai, mas assim, não dá para a gente trabalhar com as particularidades, né? Então, a gente procurou adaptar. Mamirauá também tem portos específicos, onde eles fazem monitoramento diário, né? Então, a gente foi tentando, né, adaptar, a gente foi vendo o que se encaixava melhor para Tucuruí. Por isso que foi legal essa etapa onde a gente foi aos portos, né, nós tivemos ali aquela vivência, e aí quando eu falo vivência, não é aquela visita de médico, de ir lá no porto rapidinho, não, é de ir passar dias lá, até a Mariana brincar, e eu ficava sentada lá no porto mesmo, observando, né, que faz parte do trabalho, conhecer como é que funciona a dinâmica, né, quem é o grupo que está sempre presente, quem é que comanda ali, a gente sabe quem são as lideranças
destaco ali no porto, né? Então, assim, tudo isso para poder agregar, né? Até porque se você pega essa liderança e começa a conversar com ele, ele entende a importância desse trabalho, ele mesmo depois já começa a ser um multiplicador, né? Dessa técnica ali no porto. Sim, a gente foi adaptando, né? Existem muitas diferenças do que os meninos fazem lá em Balbina, Mandirauá também. Mas, assim, o importante da questão do protocolo é você ver, de fato, o que é na sua região. Né? Onde eu quero estudar, onde eu quero trabalhar, o diagnóstico de que ela é fundamental. Excelente. Aqui teve uma sequência de perguntas do Guilherme, né, que trabalha também com o monitoramento da pesca na WCS lá em Manaus, que eu acho que seria um fio lógico, então eu vou tentar colocá-lo a seguir, tá? Ele começou a perguntar na confidencialidade dos usuários em sistemas de monitoramento de uso de recursos e biodiversidade é muito importante para criar uma relação de confiança. Como lidar com esses casos de uso de dados pessoais para questões judiciais? Foi a primeira pergunta dele. Eu conheço o Guilherme, a gente sempre está conversando, né? Assim, um parceiro também, a gente sempre troca figurinha, ideia aí. A gente fez esse cadastro, né, dos pescadores, e aí lá a gente, no momento do cadastro, a gente diz que essas informações elas são de uso do Instituto. No entanto, a gente expõe, né, que existe essa parceria dessas instituições, né, e a importância, de fato, a gente vislumbra também no Sismut uma ferramenta que vá beneficiar o pescador de fato e de direito, né, no sentido de que o pescador que está ali atuando, ele vive, né, onde a pesca de fato é a profissão dele, ele não se incomoda nem um pouco de ter essas informações acessadas pelos órgãos judiciais, né, pelo contrário, ele sabe que benefício, uma mulher pescadora de uma licença maternidade, por algum motivo enterrar, ela tem como comprovar um acidente de trabalho, né? Então, assim, os pescadores mesmo, eles não existe nenhuma dificuldade deles, nenhum problema em ter as informações acessadas pelos órgãos judiciais. O que se incomoda são os falsos pescadores, né? Como a Mariana sempre brinca, são os pecadores. Eles ficam chateados, né? Porque eles não querem ter essas informações divulgadas. Mas a gente não tem objetivo nenhum de estar beneficiando essas pessoas que não, né, estão ali para burlar, pelo contrário. Então, a gente sempre trabalhou também nesse sentido, dizer que as informações que a gente coleta, elas podem estar sendo utilizadas e que isso, para os pescadores de verdade, não é nenhum problema. Então, a gente nunca teve problema, pelo contrário, né, dos pescadores que, de fato, já precisaram acessar as informações do Sismut para fazer comprovação perante a Justiça Federal, perante o INSS, né, a gente sempre teve um retorno muito positivo. Outra pergunta que ele fez foi em relação ao sistema, né, o Sismut. Se ele está sendo implementado em outras regiões do Pará ou é algo especificamente criado e pensado ali para o mosaico do Lago do Tucuruí? Ele foi pensado, né? Ele foi criado para atender uma necessidade do Lago de Tucuruí. Infelizmente, hoje, ele só funciona lá no Mosaico Lago de Tucuruí. Mas a ideia é que as outras unidades de conservação e até municípios que não são de conservação, eles possam estar acessando o Sismut, né? Ter essas informações incluídas no Sismut, porque o sistema já, por exemplo, a gente entende que os municípios ajusantes da barragem, eles são perfeitamente enquadrados, né, dentro do Sismut, porque as técnicas de pesca que são cadastradas, apetrechos, elas são a mesma, né? Talvez o que mude em termos de unidade de conservação é a gente começar a fazer ajustes no sistema em termos de espécies, os outros apetrechos,
mas o sistema ele já foi pensado justamente para que ele consiga extrapolar. A gente consiga, cada vez mais, colocar mais unidades de conservação. Eu até brinco com meus colegas do IDEFLOG. A minha meta é ver aquele mapa do estado do Pará na interface e comece a ficar pintado, né? E ali as outras unidades implementando, e meus colegas trabalham. Nós somos as garotas cismute, a gente fala e defende, a gente vai levar para as outras unidades, porque é possível sim. Excelente. E a última do Guilherme foi pensar em ordenar o estabelecimento de acordos de pesca? Fui lá no Mosaico, já aconteceram algumas iniciativas de acordo de pesca, né? Assim, foram iniciativas que não, infelizmente, não tiveram sucesso, elas não foram concluídas, né? A gente entende que existe ainda um processo, a gente acha que os acordos de pesca, eles são ferramentas importantes, vai ter um momento que eles vão ser precisos acontecer, porque a gente tem problemas sérios que são causados por pescadores que vêm de fora, né? Então, é uma ferramenta de ordenamento que a gente considera importante. Mas não tem iniciativa, a gente não vislumbra como uma ferramenta muito forte nesse momento ainda, né? Então, a gente não tem nenhuma iniciativa atualmente dentro do lago. A gente prioriza ainda por estabelecer as que já existem em termos gerais. Acho que a gente ainda está caminhando para isso, em ter essas particularidades, principalmente dentro das RDS. Né? Apareceram muitas perguntas hoje. Tem um aqui do Rogério Evereza, que é, diante dessa fase final de elaboração do PM, né, que é o plano de manejo, qual a sua percepção sobre como esse pacto contribui para as melhorias das condições locais? O nosso plano de manejo, ele está aí, né, em fase de conclusão, né, o mosaico, eu digo que ele atingiu a maior idade, né, porque o mosaico já tem 18 anos e ainda não tinha plano de manejo, né, a primeira vez que vai ter um plano de manejo. E aí, assim, não, a gente tem certeza de que a gente construiu uma empresa consultora aí para elaboração desse plano, uma ferramenta mesmo de trabalho, né? Não mais a gente não queria livrinhos para ficar na estante lá do mosaico, não. A gente quer de bolsa, funcionamento, vem com resultados bem legais, assim, em termos de implementação, com ações estratégicas bem pautadas mesmo na gestão, então não são aquelas metas, assim, que, vou concluir daqui a 30 anos, não. São metas bem mensuráveis mesmo, bem pé no chão, para implementar mesmo. A gente quer logo começar a riscar esse plano de manejo o mais rápido possível, aí, dizendo, vamos implementar, destrinchar aquelas ações todinhas, e fazer esse plano sair do papel e ir para a realidade, que eu acho que vai ser um grande impacto positivo na gestão, sim. É verdade. Eu lembro que lá na Reserva Biológica do Bufariano também eu trabalhei, não havia um plano de manejo, foi ser feito depois de praticamente 30 anos de criação da unidade de conservação. E era uma reserva biológica. O Jointas Castro fez uma pergunta aqui. É possível, de alguma maneira, a aplicabilidade desse protocolo para regiões de pesca marinha? Já tem alguma região marinha sendo avaliada nesse sentido? Acho que talvez seja em relação a que o IDEFLOP tem alguma área de atuação, mas essas zonas costeiras. Existem unidades de conservação que trabalham com recurso, né, costeiro, marinho, mas, assim, existe, como eu coloquei, assim, para a pesca continental aqui da região, é até um pouco mais simples, né, por causa das espécies que já estão cadastradas,
Mas é como eu coloquei, o Sismut, ele foi fechado, né? Então, ele permite os ajustes. Eu posso incluir espécies. Então, se eu trabalhar com o tema marinho, eu vou incluir as espécies, né, que desembarcam, né, dessa pescaria. Eu vou colocar os tipos de apetrecho, que talvez o que eu tenha cadastrado lá não contemple, mas o restante, basicamente, ele é o mesmo. O nome como pescador, a gente tentou fazer de forma que ele abranja realmente o pescador em geral, então ele não é específico lá para o mosaico, não é só. Aí eu acho que, eu acho não, tenho plena convicção que é um protocolo que é bem passível de ser aplicado na pesca marinha. Assim. A Maria Eduarda Bacelar perguntou: com relação à fiscalização, uma vez que o pescador realiza uma pesca ilegal, ele tem alguma restrição para continuar pescando no mosaico? Ah, era nosso sonho, já ia ter um monte de gente fora. Mas não, infelizmente não. Né, o que é feito, dependendo da situação, né, são os procedimentos que a lei permite, né, a instalação de um processo administrativo junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né, detenção, dependendo da situação, é feita a abertura de um processo, né, na polícia civil, realmente, para que ele responda. Mas, infelizmente, Maria Eduarda, hoje a gente não tem nenhuma ferramenta, né, e nenhuma medida de ordenamento que a gente possa fazer essa restrição, né, de que ele foi ter uma medida de ordenamento de tolerância zero, né, ele está fazendo ilegal a questão da unidade de conservação e ele não pode, mas infelizmente não, hoje a gente não tem. E a última pergunta para a gente encerrar foi que a gente já passou um pouco do tempo, mas estava tão boa o fluxo que a gente nem percebe como o tempo é rápido. O Dr. Roque perguntou: a fiscalização e monitoramento tem produzido vários retornos após as normas e métodos aplicados? Já podemos aguardar um aplicativo neste tema? O Sismut, na verdade, ele já tem um aplicativo, né? Eu nem falei, ele tem um aplicativo, né? Hoje ele ainda tem um formato aí mais de consulta, mas o Sismut já tem um aplicativo onde a ideia é que no futuro todas as informações que a gente consulte, né, pelo site normal, a gente consiga ter pelo aplicativo e algumas informações offline, que vai ajudar muito, principalmente a gente de fiscalização. Né? Então, ele já tem a questão do aplicativo, que é uma ferramenta também de auxílio para a questão da fiscalização, porque aí a gente sabe que a gente tem como consultar se o pescador ele foi já cadastrado, né, se ele de fato atua na pesca, ele é um aventureiro, ele é uma pessoa de outra região que está ali, então já tem algumas coisas, mas assim, ainda está engatinhando, a gente não tem muito aplicativo, não. Excelente, Jossandra. Então, para a gente encerrar, eu gostaria de te agradecer novamente, né, por toda essa troca de conhecimento e te parabenizar mais uma vez por todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, no Mosaico do Lago, né, não só a Jossandra, mas todos relacionados ao IDEFLOR-Bio, né, e eu tenho certeza absoluta, né, que com todo esse esforço que vocês vêm desempenhando no lago, os pescadores do lago também são muito gratos pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo para melhorar o ordenamento pesqueiro lá no Lago do Tucuruí, né? Dessa forma, podemos garantir a conservação dos estoques pesqueiros e também ajudar a minimizar os conflitos, né? E fazer com que tudo seja, que a atividade seja desenvolvida da melhor maneira possível. E eu deixo aqui aberto, Rosana, se você quiser fazer mais alguma colocação, caso tenha passado alguma coisa, né? E se você quiser deixar alguma mensagem, também fica o espaço para você agora. Agradecer, né, a oportunidade por esse bate que vocês estão
permitindo que a gente venha compartilhar as experiências, essa troca de experiências, esse contato com outros profissionais, né, que estão atuando aí, a gente deixar esse canal de comunicação aberto. Então, assim, dizer que a gente está aberto a parcerias, às críticas, acessem o sistema, né, vejam lá, podem cutucar e sem medo de criticar, porque é isso que a gente precisa nesse momento, realmente, né, de aprimorar, e a gente só vai melhorar se a gente receber as sugestões de quem tem esse olhar e principalmente que está aí de fora, né, enxergando. Então, agradecer a oportunidade, né, foi muito gratificante poder participar da experiência do Mosaico aí, para que vocês conhecerem um pouquinho, e quem quiser ir conhecer a nossa experiência de perto, entre em contato. O Wendel, na época, não pude ir, mas os meninos foram, foi bem legal, a gente conseguiu levar. Então, a gente está aberto aí para troca de experiências e fazer essa comunicação, estabelecer um canal de comunicação mesmo, né? Sim, claro, com certeza. Né, com essa troca de conhecimento, a gente consegue chegar cada vez mais longe. E então, antes de encerrar aqui a transmissão, né, que já vamos aproximando, já estamos aqui em 1h30, né, lembro a todo mundo que está acompanhando, que não pode acompanhar desde o início, chegou mais para o meio, para o final, que a live vai ficar salva, fica disponível no canal, né, e se você quiser compartilhar com alguém, pode enviar o link para os amigos, para quem não pode assistir, depois poder absorver um pouco de toda essa troca de experiência aqui e de todo o relato da Jossandra do trabalho que ela vem desenvolvendo no IDEFLOR, no Mosaico do Lago Tucuruí, né? A gente agradece, nós agradecemos também aos nossos parceiros, né, que nos ajudam também a divulgar as lives, né? E caso tenham algumas dúvidas, sugestões, interesse em divulgar a sua pesquisa e participar conosco do Pescando Ciência, é só mandar uma mensagem lá no Instagram que a gente vai ter o maior prazer também de trazer você aqui para falar um pouco sobre o seu trabalho. E a gente vai ficando por aqui, né? Obrigado, Jossana, novamente. E daqui a duas semanas estamos de volta com mais uma live, que vamos também abordar o mercado de trabalho, né? Com um profissional ligado a essa área de recursos aquáticos. E, mais uma vez, obrigado. E vamos encerrando por aqui. Obrigado, Jossandra. Uma boa noite. A gente vai se falando, trocando mais figurinhas por aí. Tchau, tchau, todo mundo. Boa noite. Obrigado a todos que participaram. Tá certo. Tchau.